Sucesso é um termo que vai variando o significado para cada pessoa. Cada um tem uma definição de sucesso. Mas em todas essas definições, eu realmente acredito que sonhos, mentalidade e felicidade são três temas que estão envolvidos, ou pelo menos deveriam estar envolvidos. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo, e neste episódio eu vim confessar para vocês que eu acredito que sonhar é um privilégio. O tema desse episódio, na verdade, vão ser três temas diferentes: sonhos, mentalidade e felicidade. Eu acho que esses três temas andam de mãos dadas e sempre estão no nosso caminho para o sucesso. Lembrando que sucesso para cada pessoa é diferente, mas eu acho que para quase todas o bem-estar está envolvido. Para algumas, o dinheiro está mais envolvido do que para outras. Para algumas, a família está mais envolvida do que para outras. Para várias, eu acho que para todas, a saudabilidade, ser saudável, estar saudável, ver quem você é saudável, está envolvido. Mas eu concordo, e acho que vocês também, que sucesso é um termo que vai variando o significado para cada pessoa. Cada um tem uma definição de sucesso. Mas em todas essas definições, eu realmente acredito que sonhos, mentalidade e felicidade são três temas que estão envolvidos, ou pelo menos deveriam estar envolvidos. E nesse episódio eu vou discutir um pouco sobre eles com vocês, porque são três temas que quanto mais eu estudo, mais eu consigo entender sobre quem sou eu e quem eu quero ser e como eu quero que seja a minha vida. E por isso, esses temas não estão muito relacionados com marketing, até podem, se você entender como destravar isso na cabeça do seu cliente, mas eles estão muito mais envolvidos com negócio, com sucesso, com projeção de carreira. Então, é mais por essa abordagem que a gente vai hoje. Vamos começar então pelo grande tópico, tá? E a gente vai tratar eles em ordem. Sonhos. Algum tempo atrás, eu vi um filme chamado Jogada de Rei. Isso, Jogada de Rei, assistindo no Netflix. E foi assim, muito engraçado, porque foi um dia bem despretensioso. Eu tava na praia com um casal de amigos. E aí a gente tava sem fazer nada, assim, à tarde, um dos nossos amigos tava trabalhando. E aí a gente falou, vamos assistir esse filme? Vamos. E aí a gente colocou o filme pra rodar. Eu dormi no meio do filme, acordei mais pro final, nunca reassisti, mas o tanto que eu vi, sei lá, o filme tem 1h30, tô supondo, tá? Eu assisti 1h10. Essa 1h10 que eu vi mudou completamente a minha vida. Depois que eu assisti esse filme, eu entrei num loop de começar a entender o quanto sonhar é um privilégio. E o quanto sonhar é importante pra gente. Existe uma frase do Walt Disney que é: se você pode sonhar, você pode realizar. Eu acho ela muito interessante, eu acho ela muito motivadora, motivacional talvez, mas eu gosto de adaptar ela pra: se você não consegue sonhar, você não consegue realizar. Porque a capacidade de sonhar é o que faz com que a gente corra atrás de coisas que a gente ainda não tem. O ser humano tem uma característica muito engraçada, porque se a gente não sabe que existe algo, não tem como a gente sonhar com esse algo. Vocês concordam comigo? Se eu não sei que existe café, não tem como eu sentir vontade de algo que não existe, porque não existe. E aí, para coisas mais subjetivas, como ser diretor de uma empresa, presidente, se eu não sei que aquilo é possível, não tem como eu sonhar com aquilo. E aí a gente entra num papo da importância da representatividade. Se eu, mulher, não sei que é possível uma mulher ser presidente de uma empresa, fundadora de uma empresa, não tem muito como eu sonhar com aquilo, porque aquilo não é pra mim. Já a sociedade de cara já diz, aquilo não é pra você. E aí eu comecei a entrar nesse looping de entender a importância dos sonhos, a importância da representatividade, a importância da influência. E aí eu poderia fazer um episódio só sobre isso. Mas eu queria trazer para um outro lugar. A partir do momento que eu entendi isso no filme, porque basicamente, eu não vou dar spoiler porque eu recomendo que você assista, é um ex-presidiário que começa a dar aula de xadrez. E
xadrez como uma profissão não é uma possibilidade para aquelas crianças daquela escola, que é uma escola que as famílias, elas têm pouquíssimas oportunidades na vida. São famílias muito pobres. Então, não existe isso de você sonhar, de você ousar, de você arriscar, porque você tá ali no dia a dia tentando garantir o mínimo para você e para quem você ama. E você já começa a se preocupar e ter preocupações muito cedo. Então, você não tem muito isso do sonho, né? A gente fala muito disso na internet, você tem que sonhar. Mas quando você não tem uma perspectiva, quando você não vê ninguém que você conhece, nem remotamente, que teve uma situação parecida com a sua, que alcançou um grande lugar, você automaticamente não consegue enxergar aquilo. E aí você não consegue sonhar com aquilo. Você não consegue enxergar que aquilo é uma possibilidade para você, que você pode sonhar, ousar sonhar com aquilo, porque nem remotamente você pensou que aquilo é possível. E por isso que aqui entra a representatividade. Só que aí, quando eu vi esse filme, eu comecei a olhar pra minha história. Eu vou dividir um pouco da minha história com vocês, para que vocês entendam o que aconteceu na minha vida. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Eu sempre tive grandes sonhos. Mas isso veio muito da criação que eu tive. Meus pais, eles sempre me mostraram que se eu quisesse, eu poderia realizar. Mas não num lugar de basta querer, porque esse lugar ele é péssimo. Mas num lugar de você precisa tentar, você pode tentar. Desde que você entenda que isso envolve muito trabalho, desde que você entenda que você não pode ser irresponsável, que a vida adulta, ela inclui responsabilidades. E aqui eu tô falando sim de dinheiro, porque muita gente prega que você tem que ousar. Eu vejo muito guru de marketing falando assim, pega esse dinheiro que você tem guardado, ou pega esse seu salário e investe tudo aqui, que te garanto que isso vai retornar. E aí, muitas vezes, as pessoas fazem esse movimento impulsivo de pegar tudo que elas têm e investir em um lugar que, na verdade, não tem um retorno garantido. E aí, envolve uma parte de você se arriscar de uma maneira coerente. Você tomar risco, só que você toma risco calculado. Você calcula aquele risco. O risco, eu acho que ele nunca pode acabar com a sua vida, sabe? Eu tenho essa visão. Tem muitas histórias que provam o contrário. A história do fundador da Nike, do Phil Knight, por exemplo, ele aposta tudo na vida dele. Tudo, tudo, tudo. Tem até um pedaço ali que ele corre o risco do FBI atrás dele. Ele corre o risco de ser preso. Ele tá sendo investigado porque ele tá devendo muito. E esse crescimento acelerado muitas vezes envolve isso. Eu, Helena, não gosto. Porque eu acho que são extremos, né? Se der certo, deu muito certo. Se deu errado, deu muito errado. E aí o muito errado traz uma consequência quase que eterna. E eu acho isso muito complicado. Então, eu sempre aprendi nesse lugar com os meus pais de toma risco calculado, mas filha, você pode ser o que você quiser. E a gente tá aqui pra te dar suporte. E eu não tô falando do suporte só financeiro, tá? Eu tô falando do suporte de estamos aqui com você, vamos te escutar. Eu sempre fui muito incentivada a brincar. Eu tive o privilégio de poder começar a trabalhar na vida adulta. Eu não precisei começar a trabalhar antes. Então eu tive a minha infância mesmo. Eu curti a minha infância. Eu brinquei durante a minha infância. Eu me imaginei, eu sonhei muito. Eu sempre tive essa coisa com o trabalho. Então eu brincava de arquiteta, de modelo, de fotógrafa. E eu nunca fui podada. Na hora de escolher minha faculdade, muita gente, na minha escola, dentro do interior, se eu não me engano, ninguém mais prestou publicidade no meu ano. Só eu prestei. E todo mundo, a maior parte das pessoas prestava engenharia, medicina, direito, como em várias escolas. E meus pais, hora nenhuma, me questionaram sobre a minha escolha, apesar de saber que publicidade, é que agora o marketing tá crescendo muito, mas pensando ao longo dos anos, nunca foi a carreira mais promissora financeiramente. Mas eles sempre me disseram que, desde que eu escolhesse algo que fazia sentido pra mim, eu poderia ter o sucesso. Então, essa criação, ela me ajudou muito. Porque eu nasci em uma família onde eu fui incentivada a enxergar as possibilidades. E eu sempre olhei o mundo desse jeito. A minha visão de mundo sempre foi: nós podemos e devemos sonhar.
E aí a gente corre atrás pra realizar, e aí a gente entende na vida adulta que nem tudo que a gente correr atrás vai acontecer, que a rota vai mudando. E aí a gente aprende a se frustrar, mas eu sempre entendi que eu poderia sonhar com as coisas. Isso não significa que essas coisas iam acontecer na minha vida de maneira fácil. Meus pais sempre disseram que não seria fácil. Eles sempre colocaram isso na nossa cabeça, de entender as nossas responsabilidades. Eles também não avisaram que empreender era tão difícil como é. Mas eles sempre me colocaram nessa perspectiva. E aí, quando eu assisti esse filme, eu entendi o tamanho do privilégio que foi pra mim ter entendido desde o começo da minha vida adulta, da minha vida adolescente, da minha infância, que eu poderia sonhar, ser o que eu quisesse. Porque para muita gente, esse pode ser uma virada de chave. Porque se você não teve isso na sua família, você tem que aprender isso sozinho. E aí você tem que ir destravando várias coisas que você acreditava, como não, as coisas não são possíveis, ou esse sonho aí, esse sonho não é para você. Tem muita gente, eu escutei isso de uma cliente muito querida, que ela veio de uma família muito boa, pais maravilhosos, só que eles não tinham tanta condição financeira. E ela me contou que quando ela disse que ela ia fazer faculdade, o pai dela falou assim: "Não, filha, faculdade não é pra você. A gente não faz faculdade. A gente vai trabalhar." E aí ela rompeu esse ciclo dentro da família dela e hoje ela é super bem sucedida. Ela é uma pessoa brilhante, eu sou muito fã dela, muito, 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 muito fã dela. Foi um privilégio imenso ter feito o posicionamento de marca dela. Ela é uma psicóloga. E, e eu gostei muito de escutar a história dela, porque eu escuto essa história e eu entendo que a hora que ela rompeu essa barreira, ela ousou sonhar para além do que ela foi ensinada de que era possível, foi quando ela começou a destravar um monte de coisa. E eu acho que tudo começa aqui, no sonho. Você entender que você pode mais. Você sempre pode mais. E aí, na vida adulta, pensando estrategicamente, intencionalmente, que foi o que a gente falou no episódio número 1, que eu acho que foi muito legal a gente ter começado com ele, porque ele rege, pra mim, muitas decisões na nossa vida, é você pensar intencionalmente, é você estudar o seu sonho, você entender que todo sonho tem um preço, mas a falta do sonho também tem um preço. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a colocar no mundo real, no mundo adulto, as nossas perspectivas, entendendo se efetivamente a gente quer aquilo ou não, se aquilo é pra gente ou não. E aí entra um processo de autoconhecimento que é muito importante. Mas, ao longo da minha vida, eu entendi que eu sonhava grande. Mas a partir do momento que você sonha e você começa a buscar realizar, porque não adianta só sonhar, você precisa se colocar em movimento pra correr atrás do seu sonho, entra o segundo fator, que é a mentalidade. E aí aqui eu queria contar uma história pra vocês. Quando eu comecei a empreender, eu tinha a mentalidade de que eu precisava dar meu sangue pra aquilo ali dar certo. Eu queria muito que desse certo. Essa é a história, né? A gente sonha e depois a gente tem que correr atrás. E aí eu entrei num looping de trabalhar muito, porque eu entendia que quem trabalha muito alcança. Porque o trabalho duro compensa. A gente tem que trabalhar duro. A sociedade tem essa crença, né? Você tem que trabalhar duro, você tem que trabalhar exaustivamente. E isso é o que compensa. Né? Eu dormia com o computador na minha cama, eu acordava, o computador vinha pro meu colo. E assim eu ia seguindo meu dia, hiperconectada. E isso me gerou muita exaustão. Quando eu comecei a empreender, eu trabalhava o tempo inteiro. Porque eu realmente acreditava que eu estava tendo a oportunidade de fazer aquilo, meu negócio, eu precisava conseguir fazer aquilo dar certo e a minha vida dependia daquilo. Consequentemente, acho que eu nem preciso falar pra vocês, existiu um mês, eu nunca vou esquecer, julho de 2021, que eu faturei muito pouco na minha marca de moda. E eu passei uma semana quase sem dormir. Eu nunca tinha tido isso. Eu durmo super bem. Eu sou uma pessoa que, assim, eu encosto, eu tô dormindo. E eu passei uma semana quase sem dormir. E eu tinha uma enxaqueca absurda, assim. Me dá até vontade de chorar, porque foi um momento muito difícil, assim.
Eu tinha muita dor de cabeça. Eu tava muito ansiosa. A minha mandíbula doía muito. A minha boca, ela ficou toda rasgada porque eu ainda não sabia que eu tinha bruxismo. E aí, o meu bruxismo, ele simplesmente acabou com a lateral da minha boca. E eu trabalhava exaustivamente, só que eu pensava, por que que o retorno não tá vindo na mesma proporção? E aí eu me colocava numa posição de eu tenho que então trabalhar mais. Porque o tanto que eu tô trabalhando não tá dando, não tá compensando. E aí eu preciso trabalhar mais. E aí a minha psicóloga, ela usou um termo brilhante quando eu comecei o processo de terapia, que foi: você se chicoteia. Então é como se eu ficasse em looping o tempo inteiro do você precisa fazer mais, você tem que fazer mais, você tem que entregar mais. E quando você é o seu próprio chefe, você é muito cruel com você. Você é a pessoa que mais tem armas pra ser cruel com você. Porque ninguém te conhece tão bem como você. Você conhece até os seus pensamentos. Então você pode se culpar em níveis que nenhuma outra pessoa pode te culpar. E é engraçado porque eu não tinha essa pressão externa. Ninguém tava me pressionando. Meus pais não me pressionavam. Meu namorado não me pressionava. Pelo contrário, eu tinha uma rede de apoio maravilhosa. Só que eu me pressionava muito. E aí foi um momento que eu lembro que eu liguei pra minha mãe. Eu tava aqui em São Paulo. Eu liguei pra minha mãe e falei pra ela: tô muito ansiosa, eu não sei o que fazer. Minha mãe é psicóloga, uma psicóloga maravilhosa. E eu vou deixar o número da minha mãe de WhatsApp pra quem quiser chamar ela. Porque a minha mãe, ela com certeza é a pessoa, uma grande responsável por tudo que eu venho construindo, porque ela que me ensinou sobre comunicação, a gente sempre teve esse canal aberto, ela sempre ensinou a gente que a gente poderia e deveria pedir ajuda, ela sempre acolheu muito a gente, os nossos sentimentos, ela nunca cobrou demais, ela sempre acolheu, e isso fez toda a diferença pra mim. E ela trabalhou muito a nossa mentalidade. E eu digo a nossa porque a gente é em 5, né? Eu tenho 4 irmãos, a gente é em 5 filhos, então a nossa como um todo. E aí eu liguei pra minha mãe e minha mãe falou assim: filha, você não tá bem. Você precisa de uma ajuda, você precisa começar a terapia. Porque desse jeito que você tá, não dá. Você tem que parar de trabalhar tanto. Você tem que se acalmar, desse jeito as coisas não vão acontecer. E aí eu tava tão em crise que eu falei: tá bom, eu acho que eu preciso mesmo, porque eu tô indo pra um caminho onde daqui pra frente é só pra trás. E se eu continuar desse jeito, a minha produtividade, ela não vai acontecer. E sem a produtividade, eu não vou conseguir. E aí, de novo, né, eu trabalho regendo tudo e eu fui pra terapia, não por mim, mas pelo trabalho, porque eu entendi que se eu continuasse daquele jeito, eu não ia conseguir ser boa no trabalho. E aí eu fui pra terapia e eu nunca vou me esquecer, porque na minha primeira sessão, por tudo que eu contei pra minha terapeuta, que é minha terapeuta até hoje, ela me disse: Helena, existem crenças que a gente tem na nossa vida. E aí tem uma amiga minha que sempre diz: toda crença é limitante, ela te limita, né? Você acredita tanto naquilo que não existe outra coisa. E essa crença limitante, existem as crenças limitantes que são as raízes dos nossos problemas. Então, tem aquela mulher que acredita que amar é daquele jeito, que é um jeito às vezes agressivo, abusivo, e aí ela vai e procura no inconsciente pessoas que têm aquele comportamento. Ela só se envolve com pessoas que são agressivas, abusivas, etc. Pessoas que acreditam que elas não foram feitas para ter um par. E aí elas só procuram pessoas que não vão ser boas o suficiente. E aí elas vão terminar. Sabe aquela história de que a gente só procura um tipo de homem específico, um tipo de mulher específica que não vai funcionar. E aí a gente acredita tanto nisso que o nosso inconsciente vai procurar aquilo. A minha crença limitante raiz era a do eu não sou capaz. E a minha mente no inconsciente sempre trabalhou para provar que aquela crença era verdade. E quando eu comecei a descobrir isso, gente, foi uma loucura. Porque existem alguns momentos na nossa vida, e eu sinto que nos últimos anos eu tive muitos assim, que são um estado. E aí parece que você tava aqui vivendo num mundo, e aí você respira, e aí você fala: era isso. Eu tava tão focada aqui que eu não tava conseguindo ver esse resto. E aí ela começou a falar: olha, isso é só uma hipótese, a gente vai começar o processo terapêutico, eu vou entender ao certo e tal. Mas por que eu tenho essa hipótese muito forte? Porque normalmente, eu não sei como que é você, e aí ela começou a falar: pessoas que têm essa crença do eu não sou capaz, elas
fazem listas gigantescas de tarefas que elas nunca vão conseguir cumprir. Elas colocam uma quantidade de demanda que elas nunca vão conseguir cumprir. Elas têm muita enxaqueca, elas acham que elas têm enxaqueca, mas na verdade essa dor de cabeça vem muito da ansiedade. E elas ficam extremamente ansiosas porque elas acreditam que tudo que você conquista vai embora logo. E essa é uma crença meio que universal. Tá bom demais pra ser verdade. Já escutou isso? Tá tudo tão bem que provavelmente algo ruim, muito ruim, vai acontecer. Porque a gente foi treinado pra acreditar que é assim. Só que o problema de acreditar nisso, de ter essa crença tão forte, tão enraizada de que eu não sou capaz, era que eu fazia de tudo pra não ser capaz. Por mais que todas as evidências da minha vida mostrassem que sim, eu era capaz. E aí eu falava isso pra ela, eu falava, não, mas eu me acho boa, eu me acho inteligente. Eu tô aqui, eu criei um negócio, e se eu não me achasse capaz, eu não estaria aqui. Se eu não me achasse capaz, eu não teria conseguido fazer todas as coisas, né? Fui, passei na faculdade que eu queria, depois, dentro da faculdade, consegui várias coisas que eu queria, planejei e elas aconteciam. E aí ela falou, não, começa a observar, não é sobre isso, é sobre as pequenas coisas. E aí eu comecei a observar um padrão em mim, que era assim, ó. Eu não sou capaz. Logo, eu vou fazer uma lista de tarefas que eu sei. A hora que você para e olha friamente, eu sei que aquilo não é possível. Mas eu me colocava como uma super-heroína. E eu achava que isso era porque eu acreditava demais em mim. Mas não. Na verdade é porque era um mecanismo do meu inconsciente para provar que não, eu não era capaz. E aí eu fazia essas listas gigantescas. E aí eu não era capaz. Nunca era capaz de cumprir aquela lista. Depois eu colocava metas. Esse é o problema que eu tenho até hoje. Ousadíssimas. Metas assim, muito irreais. E essas metas voltavam pra me mostrar, você não é capaz. Porque eu poderia ficar satisfeita com metas que pessoas normais colocariam, mas não, eu colocava metas muito ousadas. E eu achava que eu colocava essas metas porque eu acreditava muito em mim. Mas na verdade era porque, de algum jeito, meu inconsciente trabalhava pra mostrar que eu não era capaz. Então, eu poderia dar 1000 exemplos pra vocês. Mas eu acho que o maior exemplo é eu acreditava que a vida tinha que ser difícil. Essa era uma das outras crenças que eu tinha. Eu acreditava que eu não era capaz e aí eu ia fazendo de tudo e eu ficava nessa batalha inconsciente até então pra provar pra mim mesma que eu não era capaz, porque era uma crença muito forte, então o inconsciente começa a trabalhar a favor dessa crença. Pode parecer um papo de louco pra muita gente, tá? Mas se você conseguir encontrar os padrões na sua vida, você vai entender muito claro que é isso. E a psicologia, ela vem pra provar isso, né? E por isso que o processo terapêutico é muito importante, porque você vai entendendo as coisas que você tá fazendo no seu inconsciente que boicotam você e que você conscientemente não tá conseguindo perceber. E aí você vai ganhando consciência. E a partir do momento que você ganha consciência, não é que no segundo seguinte você não vai ter mais essa crença. Mas aí agora você já sabe. Então eu tento me controlar pra fazer listas mais realistas. Pra fazer metas pautado em número, em projeção, porque isso me traz pra realidade, pra o que efetivamente está acontecendo. Então, você vai descobrindo mecanismos pra ir desenraizando essa crença que você tem. E aí, a partir do momento que eu descobri isso, a minha vida mudou. Porque eu comecei a perceber que eu precisava mudar. E aí, em outubro de 2021, olha como as coisas foram acontecendo. Eu li um livro muito bom, chamado Essencialismo, que foi um livro que mudou a minha vida. Eu sempre falo dele, porque o essencialismo, ele fala sobre trabalho inteligente. Você fazer apenas o essencial para que você consiga atingir resultado. E aí eu reparei que eu me boicotava tanto que eu ficava fazendo coisas mirabolantes que não iam me trazer resultado, mas que eu precisava me ocupar, e aí eu ficava fazendo essas coisas, eu gerava estresse e essas coisas não tinham resultado. Parece óbvio, né? Faça as coisas que mais vão te trazer resultado, mas às vezes a gente tá tão ali no dia a dia e o nosso inconsciente tá trabalhando tão forte para que a gente se sabote que a gente não consegue perceber. Então assim, qual é a coisa óbvia a se fazer quando você não tá vendendo? É trabalhar
horas a fio revendo coisas, planilhando coisas, ou é ir pra rua vender? É fazer malinha? É ir falar com loja? É participar de um evento? É focar em fazer um ótimo conteúdo? É tudo isso. O que eu fazia? Começava a planilhar. Aí eu fazia conteúdos, um volume imenso, mas nenhum bom. Tudo isso eu sabia, mas eu tava desesperada e eu precisava. E aí eu entrava naquele looping de preciso de resultado. E aí eu ia fazendo coisinhas que na verdade não me traziam resultado nenhum. E aí, eu também comecei a aprender sobre resultado residual, que é você fazer uma ação que vai te trazer resultado no longo prazo. E aí você vai fazendo essas ações, né, que você não precisa fazer várias vezes. Não é causa e consequência. Você faz, ela te traz retorno. Aí você faz uma vez e ela continua te trazendo retorno, mesmo se você não continuar fazendo ela. Então, influenciadora, pra mim, é super um resultado residual. Você faz uma vez, você gera lembrança, e aí você pode continuar fazendo, porque você vai aumentando ainda mais, mas ela vai trazendo resultado residual pra você. E aí eu comecei a entender que não era uma questão de um mês, era uma questão de vários meses. Eu também poderia começar a fazer coisas que iam trazer resultado residual, que dali 3 meses eu ia me agradecer. E aí, tomando consciência da minha crença, eu comecei a entender como melhorar a minha empresa. E aí eu entrei nesse processo terapêutico, li o livro Essencialismo, entendi que eu precisava ser mais essencialista, que eu precisava entender quais eram as coisas que iam me trazer resultado residual, como trabalhar de forma mais inteligente. E aí eu comecei a desconstruir uma coisa que era: não é primeiro o trabalho, depois a Helena. Porque aí eu entrava nesse processo de me punir muito, de, então, se eu não tô tendo resultado, eu preciso trabalhar mais. Então eu não vou na academia. Então, como que eu vou na academia se o meu resultado do faturamento não tá bom? Como que eu vou sair com amigas pra jantar se o meu resultado do faturamento não tá bom? Eu tenho que gastar todo o meu tempo e a minha energia pra faturar. E foi no processo terapêutico que eu comecei a entender que não era assim. Porque quando a pessoa física não tá bem, a pessoa jurídica não tá bem também. Porque você vai entrando num looping que você não consegue ter criatividade para fazer coisas diferentes. Que você tá tão infeliz que você fica com a energia muito baixa. E aí, a gente entra no tópico felicidade. Então vamos recapitular. Primeiro, você precisa sonhar. Para que você entenda e ganhe perspectiva. Isso aqui pode existir. Olha o fulano, e a gente ganha muita perspectiva olhando a vida do outro. Se ele conseguiu, eu também posso. Se existe um cara que é bilionário, eu poderia. É que aí entra o autoconhecimento, a mentalidade, você se entender. Eu acho que na mentalidade eu quero dizer muito também autoconhecimento, você acreditar que você é capaz. Eu acredito que eu sou capaz, mas eu olho estrategicamente para isso, eu estudo, então, por exemplo, parece muito, a louca falando isso, né? Mas eu olho para os bilionários e eu entendo que eu não quero ser bilionária. E aí vocês vão falar, ela é louca porque ela tá achando que ela poderia ser. Se eu tô falando para você de sonho, é porque eu realmente acho que se eu quisesse muito algo, eu deveria correr atrás desse algo. Não é uma garantia, mas se eu não correr atrás, se eu não acreditar, se eu não for atrás desse sonho, ele vai ser só uma ideia. Então eu realmente acho que se você tem um sonho, você tem que ir atrás dele. Eu entendi que esse não é meu sonho, pelo preço que se paga pra ter esse montante de dinheiro imenso. Esse não é meu sonho. Meu sonho, ele tá muito mais relacionado com outras coisas que não são o dinheiro, mas o dinheiro é uma fatia importante dele. Então, eu fui entendendo isso e aí eu fui trabalhando a minha mente pra eu sou sim capaz. Eu sou sim capaz. Eu posso alcançar essas coisas. Eu sou boa no que eu faço. E aí, existe uma coisa que é muito importante que a minha terapeuta sempre fala, que é você trazer evidência pra você. Então, eu comecei a ganhar consciência de todas as vezes que eu me sabotava. E aí eu comecei a trazer evidência. Olha aqui. Eu consegui montar um negócio do zero. E esse negócio, ele tem tanto de faturamento, ou tantos seguidores, ou olha esses feedbacks. E aí tem um exercício que eu gosto muito, não é o exercício da semana, mas é você fazer uma pastinha de bons feedbacks. Olha isso, que legal. Olha a diferença que eu tô fazendo na vida dessas pessoas aqui. E aí você vai montando isso e você traz evidência. Eu sou capaz. E aí você vai trabalhando outras coisas em você que vão te deixando com a cabeça mais fresca para que você solucione melhor os problemas, para que você trabalhe de maneira mais inteligente.
E quando a gente começa a falar de trabalho inteligente, a gente começa a falar de felicidade. E aqui vem a terceira referência desse podcast, tá? Então a gente falou da Jogada de Rei, que foi o filme, do livro Essencialismo. E aí agora a gente vai falar do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu gosto muito desse livro, porque basicamente ele mostra que o sucesso e a felicidade, eles estão diretamente relacionados. Mas não do jeito que a gente imagina. E aí tem essa frase que diz: se o sucesso levasse à felicidade, todo trabalhador que conseguisse uma promoção, todo estudante que passasse no vestibular, ou qualquer pessoa que já tenha atingido uma meta de qualquer natureza, seria feliz. E aí eu grifei algumas coisas pra falar pra vocês. E aí ele diz alguns parágrafos depois: mas na verdade, como veremos ao longo deste livro, novas pesquisas na área de psicologia e da neurociência demonstram que, na verdade, o que acontece é o contrário. Temos mais sucesso quando estamos mais felizes e somos mais positivos. Por exemplo, vendedores otimistas fecham 56% mais vendas do que colegas pessimistas. E aí a última, tá? Acontece que o nosso cérebro é literalmente configurado para apresentar o melhor desempenho quando não está no negativo ou no neutro, mas sim quando está no positivo. E aí existe uma escala que aqui eu vou entrar numa área que eu gosto sempre de sinalizar. Eu não tenho muito estudo sobre essa área, mas é uma área que faz sentido para essa explicação, então eu vou trazer ela, mas assim, o quanto eu acredito, o quanto eu fui atrás disso, não foi muito, tá? Já aviso. Mas, de acordo com a minha experiência, faz sentido, então eu vou trazer para vocês. A física quântica, ela mostrou, através de vários estudos, que esses sentimentos, na verdade, acho que eu posso chamar assim, eles têm uma potência energética, que é medida, tá? E aí tem uma escala, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é uma escala que mostra a frequência que você tá vibrando. Quando você tá vibrando na vergonha, culpa, apatia, tristeza, você tá no primitivo, no ser primitivo. Quando você tá no medo, no desejo, na raiva, no orgulho, você tá apegado nessas coisas, tá? E todo esse momento são momentos de terror e de ilusão. Você começa a criar muitas possibilidades, você vive nessa ilusão. Quando você entra na coragem, na neutralidade, tô neutra, tô fazendo assim que eu tô lendo, tá? Eu tô mexendo a cabeça pra quem tá só me escutando. Você entra na parte de movimento. E aí você começa a mudar, ó. Quando você já entra na parte de aceitação e de razão, você já entra na parte de intenção. Você começa a ser intencional, tá? E a partir do momento que você começa a entrar na abundância, na esperança, no amor, na entrega, na alegria, na compaixão, na completude, na paz, na clareza, na conexão e na gratidão, você vai entrando em lugares onde a sua frequência ela é mais alta, te traz mais energia, percebe? Que são lugares de sabedoria, de servir, de fluir da vida, de consciente. São lugares onde a evolução e a expansão acontecem. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente para e olha pro jeito Harvard de ser feliz, a gente entende que enquanto a gente fica vibrando na frequência de falta, de escassez, desse pensamento de medo, a gente não consegue sair disso, porque o medo trava a gente. Quando a gente começa a entrar num lugar de deixar fluir, de servir o outro, de leveza mesmo, eu acho que é bem isso, assim, né? De ficar mais tranquilo, mais confiante, de buscar felicidade, de, tá bom, eu vou sair com as amigas, eu vou resolver esse problema, de você acreditar em você, que você vai resolver o problema, de você buscar ferramentas pra melhorar essas partes suas, de você ir fazer um exercício físico pra limpar a sua cabeça, pra suar a sua ansiedade. Eu adoro esse termo, que a Alice, que vai ver um dos próximos episódios, ela fala muito esse termo, de suar a sua ansiedade. Você começa a vibrar numa frequência mais alta. E a felicidade é um dos fatores que te leva para o sucesso. Porque quando a gente tá feliz, porque quando a gente tá positivo, a gente foca a nossa atenção para as coisas boas da vida.
Todos os dias da nossa vida a gente tem coisas boas e coisas horríveis, ou coisas ruins, ou coisas péssimas, ou coisas médio negativas que vão acontecer. A vida é assim. E aí a gente pode, no final do dia, pensar: eu escolho lembrar das coisas boas ou das coisas ruins, ou eu lembro de todas elas, mas eu vou focar a minha energia em qual? Eu vou focar a minha energia em ficar estressado porque tal coisa aconteceu no trabalho e isso é inacreditável. Ou eu vou focar a minha energia em olhar pra, mas isso aqui de bom tá acontecendo, eu tô evoluindo, eu sou grata porque tal coisa tá acontecendo, pelo menos eu tô em movimento. Acho que essa frase nem poderia ser. Eu tô em movimento, eu tô adquirindo sabedoria, eu tô ajudando o próximo. E parar de vibrar nessa frequência do medo, que muitas vezes é a frequência da escassez também, que é da falta. Você foca tanto na falta. E aí o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele mostra muito isso. Que quem foca na falta, faz a falta crescer. Parece que só tem falta na sua vida. Quem foca no que você tem de bom, isso cresce. E aí eu faço esse cruzamento com as frequências, né? Porque eu acho que isso fecha a matemática pra mim. Porque quando você tá mais feliz, e isso é comprovado, você tem mais chances de encontrar soluções criativas. Porque a sua cabeça tá mais tranquila, a sua energia tá mais alta, você consegue se dedicar mais. E aí você consegue, vamos no retroativo, olhar para o seu trabalho e encontrar quais são as demandas essenciais para trabalhar de uma maneira mais inteligente, porque você raciocinou, você está com a cabeça mais limpa, você tem mais clareza. Então você conseguiu trazer intencionalidade, e aí você trabalha de uma maneira mais inteligente, aplicando a sua energia em lugares estratégicos, e isso inclui lugares que vão te trazer mais energia, então o exercício, o socializar, o fazer algo que você ama. Porque você já percebeu, quando você tá fazendo algo que você ama, aquilo te enche de energia? Então eu gravar o podcast pra vocês não me suga, me enche. E existe muito disso, né? De coisas que a gente realmente ama, são coisas que enchem a gente de energia. E aí você vai conseguindo alcançar mais os seus sonhos. E tudo isso embalado por um autoconhecimento para definição de sucesso para você. Então, sucesso para mim não é só dinheiro. Sucesso para mim é tempo com a minha família. Ou sucesso para mim pode não ser o tempo com a família. Pode ser acumular o máximo de dinheiro possível. E aí cada um vai ter a sua definição. E não cabe ao outro julgar. Mas você não pode ter a definição do outro e ficar tentando se encaixar na definição do outro, porque senão você não vai ser feliz. E quanto menos você busca coisas que fazem sentido pra você, quanto mais infeliz você fica, mais energeticamente você fica apagado. E eu não tô nem só falando de energia, eu tô falando de mais focado no negativo você fica. Quanto mais negativo você fica, menos você acredita em você, menos você acredita nas coisas, e aí menos você alcança. Porque aí você começa a perder a perspectiva do sonho, lembra? E se você não vê, você não consegue alcançar. Fechou a conta pra vocês? Porque pra mim essa conta tem fechado muito. E religiosamente, todas as quartas-feiras, eu faço a minha terapia pra treinar a minha abundância, treinar o meu otimismo, porque isso tem me feito ser mais feliz. Quanto mais feliz eu fico, mais grata eu fico. E eu juro pra vocês que eu tenho olhado pra minha vida de uma forma tão consciente. Eu olho pra um lugar que eu já estive, que não foi nem perto de um burnout, não tive crise de ansiedade, não tô me colocando num papel aqui de vítima, eu não tive nenhuma dessas coisas, mas foi um lugar muito ruim, me fez muito triste, sabe? Me fez muito mal estar naquele lugar, porque era uma sensação de imersa em negatividade, eu reclamava o tempo inteiro. E aí eu brinco com as minhas amigas que hoje, depois de eu ter entendido tudo isso, eu me sinto uma gratiluz. E é tão bom me sentir gratiluz. E aí tem momentos que eu volto pra negatividade, mas pelo menos eu já consigo chegar da onde ela vem. E aí eu vou tentando me curar. E sabe como eu me curo da negatividade hoje em dia? Fazendo os meus rituais. Vou contar pra vocês, essa semana passada não foi uma semana fácil. Chegou quarta-feira, eu tive que parar no meio da tarde e chorar. Porque eu tava muito estressada. Tiveram dias que, assim, a minha cabeça tava fazendo muito barulho, sabe? Pensando. E problema pra resolver, e coisa pra falar, e coisa pra enviar, e muita demanda no trabalho. Muita. E aí, sabe o que eu fiz na quinta-feira? Eu desmarquei um compromisso que eu tinha de manhã.
escrevi no meu diário, porque aí são os meus rituais pra tratar a minha mentalidade, tá? Escrevi no meu diário, escutei músicas que eu gosto, que me lembram coisas boas. Eu li um livrinho que eu comprei, que tem a ver com religião, mas tem uma palavra por dia, mas aí fica a critério de cada um, né? Até isso do diário. E aí eu acalmei muito. Eu consegui sair um pouco. E aí eu fui muito mais produtiva no período da tarde. Se eu tivesse acordado estressada naquele looping, eu não teria conseguido produzir metade do que eu produzi em um período mais curto. Porque eu trabalhei de forma mais inteligente. Então, eu sinto que de tempos em tempos eu vou resetando a minha mente. E como eu faço isso? Primeiro, eu invisto muito em autoconhecimento. Toda semana é sagrado pra mim a minha terapia. Porque eu entendo que, e agora eu vou falar um português bem claro, quanto mais eu entender sobre mim, sobre o que eu quero, sobre ser mais otimista, sobre conseguir enxergar mais soluções, quanto mais clara a minha mente tiver, mais sucesso eu vou ter e também mais dinheiro. Tá? Tem uma parte capitalista muito forte e tem uma parte muito forte de entender que eu preciso entender o que é o sucesso pra mim, o que eu quero, pra eu não me meter em lugares que eu não quero. Eu não quero o sucesso que todo mundo quer. Eu não quero o sucesso de trabalhar exaustivamente, mas pelo menos ter muito dinheiro. Eu quero um equilíbrio. E eu acredito, eu sonho com isso, eu acredito que isso é possível se eu trabalhar de maneira mais inteligente. Pra isso eu preciso me conhecer muito bem. E aqui fica uma pergunta pra você, do autoconhecimento. Se tudo fosse possível no sonhar, né? Você pudesse ter qualquer vida, qual seria a vida que você escolheria ter? Eu vou contar um pouco pra vocês. Na minha vida dos sonhos, eu gostaria de continuar trabalhando, eu amo trabalhar, mas eu gostaria de ter 45 dias de férias. Todos os dias eu quero tomar café da manhã com calma e eu quero não ter momentos de muito estresse com frequência. De tipo o que eu tive semana passada. É isso. Essa é a minha vida dos sonhos. Esse é o sucesso pra mim. Definido isso, eu entendo que eu tenho que ter um montante de dinheiro. Que eu tenho uma ideia, mas tô muito longe dele. Pra me trazer um conforto, pra que eu consiga fazer essas coisas. Porque dinheiro é uma coisa que me estressa muito. Mas não é só sobre isso. Porque se fosse só sobre isso, aí eu poderia colocar trabalho exaustivo pra alcançar isso. E aí isso me coloca em perspectiva pra entender também que às vezes as minhas metas muito ousadas, financeiras e de resultado, elas vão ter que vir mais no médio prazo do que no curto prazo, porque eu também quero, ao longo do processo, ir fazendo isso de uma maneira que eu curta a vida. E aí a gente já entraria num outro ponto, mas teve uma situação muito específica na minha vida que me fez refletir sobre isso. Eu posso trazer em um outro episódio. Para investir em autoconhecimento, eu invisto na terapia, mas eu também invisto muito no Milagre da Manhã. É um livro que há controvérsias, tá? Eu acho que ele tem muitas coisas boas, mas ele vai um pouco do mundo perfeito, basta querer, que eu não acredito. Mas eu acho que ele tem um ritual muito interessante de você acordar, de você fazer um exercício, de você rezar, se você é de rezar, se você de você mentalizar coisas. Eu acho que assim, não tem problema nenhum você colocar e falar frases dessa coisa de eu sou capaz, lembrar das coisas que você faz. Eu acho esse um papo muito motivacional, mas eu realmente acredito, tá? Eu acho que não faz mal pra ninguém, não custa tentar. E escutar uma música legal, ler um livro, trabalhar sua mente. Eu gosto do Milagre da Manhã. Isso não significa que você precisa fazer isso às 5 da manhã, tá? Você precisa fazer isso alguma hora do seu dia. É bom que seja de manhã, mas você tem que se adaptar pra conseguir encaixar isso na rotina da melhor maneira. O exercício físico é muito importante, trabalha muito a minha mente. Perspectiva, ganhar perspectiva, então, estudar outros negócios, se relacionar com pessoas que têm muito mais do que você, pra você entender que aquilo que você acha surreal é possível. Então, eu vou dar um exemplo bem besta, mas ontem a gente foi num shopping no Iguatemi, aqui em São Paulo, e é muito doido olhar, tipo assim, as pessoas comprando itens de luxo. E pra mim, essa é uma realidade ainda distante, assim, você entra numa loja e gasta um monte com uma bolsa num dia comum porque só te deu vontade, isso é muito doido. Mas eu entendo que é possível, tem pessoas que fazem isso, não sei se é um desejo meu ou não, tá? Acho que não é muito por aí, mas é legal você olhar e falar, uau, isso existe, sabe? Isso coloca você em perspectiva do que existe no mundo. E eu trago o dinheiro sempre como um exemplo, porque é palpável, mas, por exemplo, eu vi uma pessoa essa semana que não trabalha às quartas-feiras. Então, não trabalha quarta, nem sábado, nem domingo. Putz, isso me colocou em perspectiva também. Será que é possível?
É uma pessoa que ganha bem e que tem um trabalho muito parecido com o meu. Então, se é possível, né? Se essa pessoa tá fazendo, ganha uma nova perspectiva. Eu posso escolher um dia da semana, será? Pra não trabalhar? Será que é isso que eu quero? E aí você começa a entrar nisso. Então, perspectiva eu acho que é muito importante. Arrumar o seu ambiente físico. O ambiente físico, ele dita muito da bagunça que tá interna. Então, é uma outra dica que eu daria pra você, se você tá querendo entrar nessa jornada. E fazer coisas que você ama. Incluir isso no seu dia a dia. Ou encontrar pessoas que você ama. Porque isso é investir em você. E tudo que você investe em você retorna no seu eu profissional e no seu eu de todos os lugares. Porque você não é uma pessoa pra cada lugar. Você é você. Então, tudo que você tiver de problema na sua vida pessoal, obviamente vai refletir na sua vida profissional. E pra finalizar, isso tudo que eu acabei de falar pra vocês são exercícios que vocês podem fazer, mas não é a atividade da semana. A atividade da semana é a atividade mais difícil, eu nunca fiz. Mas eu queria muito fazer, porque eu tenho lido muito sobre ela, e tem muita relação com o jeito Harvard de ser feliz, que é você passar 10 dias completos sem reclamar. E aí eu tô falando das reclamações até mais bobas, tá? Que é, ai, que inferno, tá muito frio, tá muito calor, ai, até as mais complexas. É você tentar não externalizar essa reclamação. Eu já vi muitos estudos falando que isso é muito legal, porque aí você se força a focar no positivo. Não sei como isso vai performar, acho que é muito difícil. E aí tem uma regra muito específica, esse desafio. Se você reclamar, você começa do zero. E aí você tem que completar 10 dias. Faço esse exercício pra vocês, vou tentar fazer esse exercício por aqui. Não vai ser fácil, tenho certeza, mas espero que traga bons resultados. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Eu tentei fechar um ciclo, que foi um ciclo muito doido, que eu tentei trazer na minha cabeça de você sonhar, trabalhar sua mente para que entenda e trabalhe a favor desse sonho, para que você não se boicote, para que você não se sabote, e ao mesmo tempo buscar a felicidade e o que é ser feliz para você, fazer coisas que te enchem de energia, olhando, né, para essa escala, mas não só pensando nisso, que às vezes você pode não acreditar nessa escala que mede esses sentimentos, mas eu acho que você vai começar a acreditar nesse conceito a partir do momento que você perceber que quando você faz uma coisa que você ama muito, verdadeiramente, isso te enche de energia. Então, incluir essas coisas no nosso cotidiano, com certeza vão fazer com que a gente seja mais feliz, e aí a gente sendo mais feliz, com uma mente bem trabalhada, a gente fica mais perto dos nossos sonhos. É isso, foi uma conversa muito louca que a gente teve, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis dizer. Qualquer dúvida, feedback, comentário, coisas pra agregar, comentem aqui. Se você tá me escutando pelo YouTube ou pelo Spotify, não deixa de curtir, comentar, me dar seu feedback, me seguir, porque isso é muito importante. Se inscrever no canal, pra mim, esse é um feedback muito importante, porque é através dos números que eu vejo se vocês estão gostando ou não. E semana que vem teremos uma convidada muito especial pra gente falar um pouquinho mais sobre marketing de influência. E é isso, eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição. Se você gostou muito desse episódio, compartilha com pessoas que você acha que podem gostar desse tópico ou estejam precisando ouvir sobre isso. Tchau, gente, até semana que vem.